Bom, primeiramente, para falarmos sobre grandes navegações, é necessário saber a importância que esse evento teve para a história do mundo como conhecemos hoje. Para muitos estudiosos, a globalização começa com as grandes navegações, ou seja, a crescente troca de informações de mercadorias por todo o globo começa com esse evento. E o que seria basicamente esse evento? Bom, é o que o nome dele já diz, grandes navegações. Foram grandes navegações feitas por algumas potências europeias, principalmente tendo como duas, que foram as potências que começaram a ter como forma a navegação como forma de expandir suas terras e expandir principalmente os seus lucros, né? E que potências são essas? As potências que tomaram como início esse grande evento. Nós temos Portugal, que foi a maior potência durante esse pequeno período. Muita gente não sabe, mas Portugal foi a maior potência do mundo durante um curto período de tempo, por causa das grandes navegações, e a Espanha. E o porquê esses dois países? E por que Portugal primeiro? Principalmente porque Portugal. Nós temos um fator geográfico muito favorável para eles. Eles ficam isolados do restante da Europa. E é difícil acesso do norte da África por eles. Além do mais, eles tinham um grande problema que eram islâmicos, que por volta de 720 invadiram a Península Ibérica. E ambos os países, tanto Portugal quanto Espanha, tiveram que travar as guerras de reconquista para reconquistar o seu território. E Portugal foi o primeiro país entre Portugal e o que hoje conhecemos como Espanha, que na verdade na época eram Aragão e Castela, a tomar todas as terras dos islâmicos, né? Dos muçulmanos. E também foi o primeiro estado absolutista da Europa, foi Portugal, concentrando assim maior poder de decisão e capital de investimento para a coroa portuguesa. Coisa que países que ainda estavam na transição do feudalismo não tinham. Além disso, nós tínhamos muitas guerras na Europa. Central, entre a França e a Inglaterra, tinha acabado ali a Guerra dos 100 Anos. A gente estava tendo Nós estávamos tendo, perdão o erro, um conflito religioso entre protestantes e católicos na Europa Central, o que permitiu, né, essa vantagem que é o tempo. Com as guerras, ou melhor, com a ausência das guerras, Portugal pôde focar o seu tempo e a sua produção, e posteriormente a Espanha, em novas vantagens comerciais. E o porquê novas vantagens comerciais? O porquê querer navegar e para onde eles queriam navegar? O mais importante é a Índia. A Índia já era um território conhecido, abstratamente, mas era conhecido. O porquê disso? O porquê, desde a época do Império Bizantino, nós tínhamos, né, um comércio de especiarias para a Europa. O que são especiarias? São temperos. Temperos esses que eram muito utilizados, principalmente pela classe nobre. Não só para a cozinha, como também para a conserva. Coisa que carecia muito a Europa. Essa questão dos sabores, da alimentação, devido a uma agricultura... não a uma agricultura, e sim a um clima temperado da região europeia. Ou frio, mais ao norte. Então, a gente tem esse controle dos bizantinos. Entretanto, o Império Otomano surgiu, acabando com o Império Bizantino, fazendo assim com que interrompendo boa parte desse fluxo e dando um monopólio a esse fluxo de especiarias e de muitos outros produtos a cidades de estados italianas, principalmente a República de Veneza. Então, Portugal queria achar uma maneira de chegar às Índias que não fosse por esse trajeto já dominado pelos otomanos e pelos venezianos, principalmente. Então, a partir de 1400, nós já temos
uma motivação de Portugal para as navegações. Não só isso, como o fator geográfico já mencionado, que além do fato de eles estarem isolados dos demais conflitos da Europa e do norte da África, eles também estavam abertos para o Mar Atlântico, no caso de Portugal, e a Espanha também estava aberta ao norte, onde hoje é a região da Galícia, ao Mar Atlântico. Fatores que vão potencializar essas vantagens de ambos os países quando Portugal conquista, em 1415, a cidade de Ceuta, posso estar errado na pronúncia, uma cidade muçulmana do norte da África, que fica ali, como posso dizer, o Gibraltar da África. Gibraltar é uma pequena cidade ao sul ali de onde hoje é a Espanha e que controla o Estreito de Gibraltar. E a cidade de Ceuta também controla esse estreito. Como um estreito tem duas extremidades, Gibraltar, extremidade norte, e Ceuta, extremidade sul. Com o domínio de Ceuta, Portugal pôde ter parte do monopólio da entrada e saída do Atlântico para o mar Mediterrâneo. Outra parte do monopólio estava presente na Espanha, com Gibraltar. Então, junto a isso, nós temos a escola a pronúncia é difícil. Sagres, a escola de Sagres. É basicamente, muitos historiadores não têm um parâmetro se essa escola era um lugar fixo ou apenas um conceito de troca de informações e tecnologia, mas, de fato, houve um desenvolvimento muito tecnológico mesmo, saindo do hipotético, do imaginário popular e indo para a parte da ciência, dos estudos dos astros e da navegação. A construção de objetos como o astrolabe, posteriormente a bússola, foram feitas nessa região. A bússola não, mas o astrolábio e o uso da bússola para navegação em específico nessa região. E além da própria formação e construção dos navios portugueses, caravelas, naus e ambos caravelas de naus comerciais, também existiam naus para a guerra e, posteriormente, os galeões, que eram os navios feitos para a guerra e para a proteção de rotas comerciais. E também o domínio sobre a pólvora. Portugal foi o primeiro país a construir armas de fogo como nós conhecemos hoje. Antes disso, as armas de fogo utilizadas na Europa eram as famosas bombardas de mão, que tinham um risco muito maior de explodir na mão do portador e uma baixíssima precisão, além de canhões projetados para o uso em navios. A partir disso, Portugal vai começar a se desbravar para uma nova rota comercial para as Índias, tendo início a exploração do oeste africano, com a navegação de cabotagem. O que seria essa navegação? Como Portugal iria de poucos em poucos, navegando pela costa africana. E o porquê esse cuidado? Porque existiam medos reais, sendo entre eles que eu citarei posteriormente, e o medo imaginário, que era o medo que vinha muito com as crenças e a religiosidade do povo europeu naquela época. Não se tinha o conhecimento científico geográfico que nós temos hoje. Então era muito comum as crendices, como de não saber se a Terra era redonda ou plana. Então muitos navegadores já acreditavam que se chegassem ao ponto do mundo eles iriam cair e morrer, além de monstros marítimos e criaturas místicas que eles já acreditavam existirem e poderem tirar as suas vidas. Então, eles tomavam muito cuidado. Cerca de 1434, os portugueses fazem a ultrapassagem do Cabo de Badajoz, que era uma importante passagem. De hoje a gente tem a região ali entre o deserto do Saara e a floresta do Congo,
que era de baixa visibilidade, ou seja, eles não viam o que tinham à frente, então eles tinham muito medo dessa região. Então, percebe-se também, importante destacar, que é um processo lento. A conquista de Ceuta foi em 1415. Em 1434, o Cabo de Badajoz. Em 1488, a gente tem a ultrapassagem do Cabo das Tormentas, que foi quando Portugal, enfim, conseguiu ultrapassar o sul africano, passando para a parte oriental do continente africano, chegando mais próximo, assim, das tão sonhadas Índias. E, antes disso, nós temos a disputa, o início ali de uma disputa entre Portugal e Espanha, com, em 1479, o Tratado de Alçovas. E esse tratado, basicamente, vai dividir os domínios africanos. Basicamente, a Espanha vai ficar só com uma pequena parte do norte da África, enquanto Portugal, nesse tratado, vai ter direito ao território majoritário do continente africano. E vocês perceberão que não só nesse tratado, como em todos os outros citados aqui, a Espanha vai ficar muito em desvantagem em relação ao Império Português. E o porquê isso acontece? Porque nós temos uma visão muito contemporânea de que a Espanha é um país muito mais forte do que Portugal. Entretanto, na época, essa não era a realidade, porque os espanhóis tinham acabado de se formar, a Espanha tinha acabado de se formar com a união entre a Isabel, entre a rainha de Castela e o rei de Aragão, formando assim o que nós conhecemos hoje como Espanha, e tinham acabado de vivenciar uma guerra para expulsar os muçulmanos restantes da Península Ibérica da parte espanhola. Então eles estavam mais fracos, eles estavam mais lentos em relação a Portugal na exploração colonial e na tecnologia, tanto de navegação quanto militar. Então, eles vão aceitar esses tratados porque vão pensar, poxa, eu estou ganhando menos, mas eu ainda estou ganhando muito. E se eu for lutar contra, as chances de eu me sair mal, as chances de eu perder, ou até mesmo vencer, só que é um custo muito alto e não valer a pena, é aceitável esse tratado. Então, em 1492, visando competir com o Portugal, já que eles não podiam ultrapassar e nem contornar a África, já que a maior parte da África estava sob o domínio português, de acordo com o tratado, Cristóvão Colombo consegue convencer os monarcas da Espanha a procurar uma nova rota comercial, pois Cristóvão Colombo estava convicto de que a Terra era redonda ou oval e que ele conseguiria chegar às Índias andando, de certa forma, em linha reta e cruzando o globo. Entretanto, ele chega em torno de um mês, inclusive eles já estavam ficando sem comida, ele calculou muito mal as previsões, provavelmente para acreditar que a distância era muito menor do que seria. Ele acaba chegando à República Dominicana, no Caribe, que posteriormente seria uma colônia francesa. O Cristóvão Colombo, então, dá início ao que muitos chamam de descobrimento da América ou achamento da América. Eu prefiro o termo descobrimento, mas muitos autores, principalmente os modernos, vão utilizar o termo achamento. Dependendo da sua prova, você possa ver os dois termos. Então, esse início se dá quando Cristóvão Colombo chega onde hoje é o Caribe, retornando à Espanha com um ar de boas novas. Afinal, você não achou o intuito original, mas você achou algo que tem um potencial muito maior, que são terras a serem colonizadas. Junto a isso, nós temos em 1493, ou seja, poucos anos depois, um ano depois, na verdade, o Tratado da Bula Papal. O que seria isso? Um tratado em que vai separar o mundo, a primeira tentativa de dividir o mundo entre Portugal e Espanha, que define 100 léguas de um conjunto de ilhas que eram sob domínio português, sob 100 léguas. Partiu essa linha 100 léguas, tudo que haveria ao ocidente
seria a Espanha, e tudo que havia ao oriente seria de Portugal. Entretanto, Portugal não aceita esse acordo. E um ano depois é feito o Tratado de Tordesilhas, que em vez de 100 léguas seriam 370 léguas. E novamente Portugal faria com o lado oriental e a Espanha com o lado ocidental. E o porquê isso? Porque Portugal já sabia que 100 léguas ou seria muito pouco do território que então seria o Brasil, ou seria nada. Para as contas deles, inclusive, eram nada. Então, o porquê isso já demonstra que uma argumentação muito ouvida é de que foi um acidente a navegação de Pedro Álvares Cabral ter chegado ao Brasil. Na verdade, não foi um acidente, e sim foi algo muito bem calculado. Portugal já sabia que havia terras aqui e, por isso, negociou o tratado. E como a Espanha estava mais frágil e no momento mais fraca que Portugal, ela aceitou o tratado. Entretanto, é importante ressaltar que não foi de comum acordo entre as demais potências europeias, principalmente a França, Inglaterra e Holanda, que discordaram completamente e não respeitaram o acordo, o Tratado de Tordesilhas. Não era, primeiro, interessante, de fato, não há uma legitimidade sobre o tratado para esses países. Não há o porquê eles respeitarem esses países. Não tem vantagem, não tem interesse, nem tem motivo. Não tem nenhuma questão histórica que representasse no momento que essas terras são de Portugal ou são da Espanha. Então, após o Tratado de Tordesilhas, nós temos em 1500 a Viagem de Cabral, que deixa-se passar no estudo das escolas, principalmente na questão do primário, a importância da viagem de Cabral para não só Portugal, como para o mundo. Mas antes de falar sobre a viagem de Cabral para as Índias, a gente vai falar sobre o quão perigosa e o quão arriscado a taxa de mortalidade sobre essa viagem, sobre as grandes navegações como um todo. Nós estamos falando de que a viagem de Cabral, contando com 13 navios, o maior conjunto, a maior tropa, fugiu da mente aqui o coletivo de navios, mas a maior flotilha, lembrei aqui então, já feita na história da Europa, não em quantidade, mas em poder. Os navios portugueses, as caravelas e os naus, sendo entre eles 11 caravelas e 2 naus enviados por Portugal, o maior poder marítimo bélico já feito na Europa Ocidental e na Europa como um todo. E desses 13 navios, e de todas as pessoas que foram, apenas 2/3 da tripulação enviada retornou com vida, e a maioria morreu pelas doenças adquiridas na viagem 2 anos depois, inclusive o próprio Pedro Álvares Cabral. Nós tínhamos uma condição muito ruim durante as viagens. A viagem de Cristóvão Colombo, como já disse anteriormente, durou cerca de 1 mês. A viagem de Pedro Álvares Cabral às Índias durou cerca de 3 meses, um pouco mais de 3 meses, para falar a verdade, quase 4. E nesse período, eles eram restritos a uma alimentação horrível, baseada em bolachas de trigo, que muitas das vezes mofavam durante a viagem, algumas carnes de linguiças secas, e sofriam bastante com a falta de vitamina C, que gerava o escorbuto, que matou muitas, mas muitas pessoas durante as navegações. Não só isso, como eles não tomavam banho devido à falta de água. Eles sobreviviam com cerca de 250 ml diários. Após 1 mês de viagem, eles eram obrigados a conviver com essa pequena quantidade de água. E se não tem água para beber, não tem água para tomar banho, no caso. O que gerava muitos problemas de pele, fungos e doenças relacionadas que diminuíam muito a qualidade de vida. Além dos problemas que estavam envolvidos na própria navegação, chegando ao solo com uma saúde totalmente fragilizada devido às precárias condições durante a navegação,
eles entravam em contato com doenças que eles nunca tinham visto, que os organismos da população original, do portuguesa e espanhola, principalmente portuguesa, não tinham contato, o que gerava morte de grande parte dessa tripulação. Como dito anteriormente, todos morreram por doenças quando chegaram a Portugal, até porque não sabia como tratar em um período de 2 a 3 anos depois, incluindo o Pedro Álvares Cabral. Além disso, podemos então, estando cientes dos riscos dessa navegação, falar sobre a expedição de Cabral. A viagem de Cabral começou por volta de... saiu em 1500 e teve um desvio do trajeto original pelo contorno africano para verificar as então terras desconhecidas. A expedição contou com 13 navios, sendo elas 11 caravelas e 2 nau. As caravelas são embarcações menores, feitas principalmente posteriormente, não nesse período, que foi o início das navegações, para servir como espécies de batedores, ou seja, para verificar o caminho à frente, navios mais rápidos, não necessariamente para transporte de grandes quantidades de mercadorias. Enviaram as caravelas porque eles não tinham ideia de como ia ser essa viagem. Então, era arriscado demais enviar todos os navios como naus e acabar perdendo todas essas mercadorias. Chegando ao Brasil, eles tiveram contato com as populações indígenas, não houve conflito, inclusive eles já estavam adoecidos e a população indígenas do Nordeste brasileiro ajudaram e trataram os navegadores portugueses. Foi feita uma primeira missa e tudo isso foi registrado pelo escritor e o escrivão Pero Vaz de Caminho. O escrivão era basicamente alguém responsável por registrar os acontecimentos da navegação. A carta de Pero Vaz de Caminho é muito bonita, está acessível para todos lerem, inclusive. Recomendo bastante a leitura. Posso falar sobre ela aqui mais tarde, os aspectos importantes sobre a carta, mas o foco hoje é sobre a navegação. Dito isso, dos 13 navios que foram, 3 retornaram a Portugal, inclusive com a carta de Pero Vaz de Caminho, para responder à coroa que eles já tinham encontrado a Nova Terra e já tinham feito a missa, que basicamente era uma forma utilizada pelas potências europeias na época de legitimar a ocupação e o domínio territorial sobre as novas terras. Então, os 10 navios restantes seguiram em direção ao Cabo da Boa Esperança para atravessar o sul da África e chegar às Índias. Entretanto, devido a fortes tempestades, muitos navios foram afundados. E quando também o Pedro Álvares Cabral chegou às Índias, ele não conseguiu fazer um acordo pacífico com os habitantes de Calicut, que foi a região onde ele chegou. Não conseguiu fazer um acordo devido a uma influência islâmica que já tinha na região das Índias. Afinal, eram os islâmicos que controlavam esse comércio anteriormente. E essa falta, né, de diálogo, de comunicação e a falha em conseguir trabalhar de forma pacífica o comércio gerou um conflito, que gerou um conflito militar, gerou batalhas. E essas batalhas foram vencidas por Portugal. Entretanto, só um navio restante, uma nau restante, sobrou, que bombardeou inclusive Calicut, destruindo a cidade inteira. Né? Depois, né, da batalha, da cidade ser bombardeada e destruída, os portugueses saquearam a cidade e as mercadorias de valor, e esse único navio retornou para Portugal. Importante ressaltar que o Pero Vaz de Caminho foi morto
assassinado durante as batalhas, e o Bartolomeu Dias, navegador esse responsável por cruzar o Cabo da Boa Esperança e por ser o principal navegador português da época. Retornando a Portugal, a expedição, que foi a expedição que alcançou as Índias, foi tida como um sucesso muito, entre aspas, né? Entre as entrelinhas ali ficou como um completo fracasso devido à perda de 9 navios que eram caríssimos. Em comparações como hoje, seria a mesma coisa que construir destroyers e porta-aviões. Né? Um gasto aí relacionando o gasto americano com o gasto português da época. Com isso, né, inclusive, Pedro Álvares Cabral, que sobreviveu à viagem, entretanto muito doente, foi penalizado e ele foi isolado da coroa portuguesa e ficou isolado não é o termo correto, mas em uma espécie de prisão domiciliar em suas terras, e veio a morrer 2 anos depois devido às doenças adquiridas por ele na viagem. Entretanto, mesmo com a perda dos 9 navios, a expedição teve um retorno de cerca de 600 a 900 de lucro, mostrando assim para a coroa portuguesa a lucratividade. Além das especiarias, foi um marco para o que viria a ser o estabelecimento colonial e o comércio com os reinos africanos e, infelizmente, o que viria a ser a escravidão, né? Então, é assim que encerra a aula sobre as grandes navegações.